Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, funcionários da casa, os profissionais do município, de modo especial o vice-prefeito que se faz aqui presente e todos que vieram participar desta audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Vereadores. Esta audiência pública é para debater o projeto de lei complementar número 004/2019, de autoria do Poder Executivo, que tem por objetivo de obter a autorização do Legislativo para alterar os dispositivos da Lei Complementar número 057, de 28 de setembro de 2005, que institui o Código Tributário Municipal. Prezados senhores, prezadas senhoras, a audiência tem como objetivo promover a participação social na tomada de decisão e também cientificar a população do projeto de lei complementar que está tramitando na Casa de Vereadores, conforme previsto no artigo 80-A da Lei Orgânica do Município, que prevê a realização de pelo menos uma audiência pública. Quando é pretendido fazer mudanças de tributos, no qual os munícipes estão diretamente envolvidos, a Câmara de Vereadores deseja oportunizar momentos nos quais o cidadão possa expressar a sua opinião. Quero comunicar a todos que aqui estão presentes que haverá um momento durante este evento, no qual as pessoas podem se manifestar para sugestões ou mesmo para tirar dúvidas em relação ao projeto de lei. Convido agora o vereador Adriano Klein, secretário da mesa diretora, para fazer a leitura do edital de convocação desta audiência. Câmara Municipal de Vereadores. Edital de convocação de audiência pública relativa ao projeto de lei complementar número 004 de 2019, que dispõe sobre alterações da lei complementar número 057 de 28 de setembro de 2005, e da outras providências. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 80-A, inciso 6º, da Lei Orgânica Municipal, convoca a comunidade em geral do município de Iporã do Oeste para a audiência pública de apresentação e discussão do projeto de lei complementar número 004 de 2019, que tem por objetivo de obter autorização legislativa, alterar dispositivos da lei complementar número 057 de 2005, que institui o Código Tributário Municipal. A audiência pública, objeto desta convocação, será realizada em data, horário e local a seguir definidos. Data: 27 de 8 de 2019. Horário: 19 horas. Local: plenário da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 12 de agosto de 2019. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Neste momento, solicito ao vereador Laírton Hahn, que é o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para fazer a leitura do parecer da comissão referente ao projeto de lei complementar número 004/2019. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 004/2019, que altera o dispositivo da Lei Complementar 057 de 28 de setembro de 2005 e da outras providências. Primeiro, relatório. Trata-se do projeto de lei complementar encaminhado pelo Poder Executivo Municipal que visa alterar os dispositivos da Lei nº 057 de 28 de setembro de 2005. Nas alterações previstas, propõe a inclusão do inciso 3 ao artigo 21, que sugere uma dupla fiscalização em microempresas, empresas de pequeno porte e MEI. Microempreendedor individual, a primeira ação seria em caráter orientativo, verificar a situação
e, em caso de irregularidade, orientar o correto. A segunda ação teria um caráter mais punitivo. Caso o proprietário não atender à orientação e praticar irregularidades, poderá ser intimado ou notificado, adotando-se as medidas cabíveis. Inclui no artigo 30 da Lei 057 o inciso 4, que prevê correspondência eletrônica para cientificar os propriedades, e um parágrafo único, no qual dispõe que a forma e os procedimentos da cientificação podem ser regulamentados por decreto do Executivo. Ao artigo 31 da Lei nº 057, inclui-se o inciso 4, que regulamenta os prazos das ocorrências. Ao artigo 142 da Lei 057, inclui-se mais o inciso 6º, que isenta do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, chácaras urbanas com áreas acima de 8.000 metros quadrados. Com a devida regulamentação, o inciso 7º, que isenta o IPTU do contribuinte que comprovadamente seja residência familiar e portador de neoplasia maligna e outras doenças graves definidas no projeto de lei inciso 8º, com a isenção do IPTU, para o imóvel cedido ao município para fins de estacionamento público. O artigo 2º revoga a seção 3 das isenções e o artigo 149 da Lei nº 057 de 2005 passará a integrar a seção 4 com a nova redação, prevendo a avaliação e aplicação de base de cálculo, as alíquotas 0,25% na aquisição de qualquer título de bens imóveis promovidos em campanha habitacional do Estado ou órgão similar, nas aquisições de bens imóveis vinculados a programas habitacionais de promoção social e desenvolvimento comunitário no âmbito federal, estadual ou municipal, com a participação da entidade ou órgão criado pelo poder público. Seguem-se as seguintes alíquotas: 0,25% sobre o valor financiado de R$40.000. B. 1% sobre o valor financiado de R$80.000. 1,5%. 1,5% sobre o valor de R$120.000. D. 2% sobre as demais transações. O artigo 3 do projeto de lei propõe nova redação para a tabela do 14º do Código Tributário Municipal, que modifica a alíquota de tributação para obras particulares. Seguindo a orientação regimental, o projeto de lei encontra-se nesta comissão, onde aguarda parecer para seguir tramitação é o relatório. 2. O parecer das emendas. Os senhores vereadores apresentam emenda modificativa ao projeto de Lei Complementar 004 para 2019, da análise do mérito. Considerando a necessidade de adaptar a lei à realidade existente do município em termos de problemas, limitações, possibilidades de potencialidades, alcance de objetivos e metas envolvendo a sociedade e o setor público. Considerando o reconhecimento, o sofrimento e o desgaste financeiro das famílias acometidas por doenças graves, considerando a necessidade de corrigir algumas distorções que limitam a aplicabilidade da lei, principalmente no que diz respeito
diz respeito à fiscalização e aplicação das penalidades. Considerando que o projeto de lei aprimora itens do Código Tributário, tornando os critérios de contribuição e isenção mais objetivos e claros para os contribuintes. Considerando o exposto parecer jurídico e atendendo à sua orientação, propõe-se uma emenda modificativa ao artigo 2 para melhorar e esclarecer que está sendo revogado pelo projeto de lei. Considerando ainda o disposto no artigo 80A da Lei Orgânica Municipal de Iporã do Oeste e no regimento interno da Câmara de Vereadores, esta comissão convoca audiência pública mediante ampla publicidade para versar sobre este projeto de lei, complementar com toda a sociedade civil. A data da audiência ainda será definida pela Secretaria da Casa Legislativa. Terceiro, conclusão. Após a análise do projeto de lei complementar do Executivo número 004/2019, por todo o exposto no parecer jurídico e também nas ponderações da análise do mérito, propomos uma emenda modificativa ao artigo 2 do projeto de lei com a seguinte redação: artigo 2. Fica revogado a seção 3 das alíquotas do capítulo 2, o imposto sobre a tramitação inter vivos de bens imóveis e de direitos a ele relativos, passando ao artigo 149 a integrar a seção 4, base de cálculo, e alíquotas com a seguinte redação: a comissão convoca audiência pública para versar sobre este projeto de lei complementar conforme a legislação em vigor, com data a ser definida junto à Secretaria da Casa Legislativa, ficando os prazos da tramitação do projeto de lei soprestados conforme o artigo 127 do Regimento Interno. É o voto. Câmara Municipal de Vereadores Iporã do Oeste, Sala das Comissões, em 8 de agosto de 2019. Laírton Hahn, relator, Sérgio Antônio Suzin, vice-presidente, e presidente, Noiri Schwan Kosman, vice-presidente. Convido agora o senhor Douglas Malman, assessor jurídico da Prefeitura de Iporã do Oeste, para usar a palavra e explicar aos presentes o projeto de lei complementar número 004/2019. Boa noite a todos. Boa noite especial ao presidente da Casa, vereador Fernando Otto. Em nome dele, quero dar boa noite a todos os demais vereadores dessa casa e os demais servidores. Cumprimentar também o vice-prefeito Alexandre Ruchinski, em nome dele os demais colegas de trabalho lá na Prefeitura. Estamos aqui, em razão dessa necessidade, dessa imposição que a nossa legislação nos dá, dessas realizações de audiências públicas quando das alterações no nosso Código Tributário, na Lei Complementar número 057. Então, entre os objetivos principais, o nosso objetivo aqui é, de uma maneira bem simples e didática, tentar colocar os principais pontos, as principais motivações do Poder Executivo que levaram justamente à elaboração desse projeto. Então, de maneira primordial, ele pretende implantar no âmbito municipal essa fiscalização orientadora em microempresas, empresas de pequenos portes e aos MEIs, com base na dupla visitação. No que consiste essa dupla visitação? Então, ela consiste em duas etapas. Primeiramente, uma fiscalização orientativa, onde que os nossos fiscais, agindo dentro desse norte de orientar, num primeiro momento, irão justamente fazer as visitas a essas empresas para que elas se adequem a essas normativas, principalmente com a arrecadação de impostos que tem um caráter municipal. Após essa orientação prévia, então, que tem caráter justamente orientativo, o município estará autorizado justamente a fazer essa segunda visitação, que daí então será analisada a conveniência ou não justamente de estar se aplicando as penalidades que já estão previstas na nossa legislação.
Então, entre esses objetivos principais, o primeiro deles é justamente essa questão da isenção do IPTU. Já existem hipóteses de isenção e esse projeto ele visa justamente ampliar, acrescer essa possibilidade de isenção para pessoas que sejam portadoras de neoplasia maligna, né, câncer, que sejam portadoras de AIDS, tuberculose ativa e outras doenças assim que tenham, né, um caráter bastante limitador aos portadores dessas doenças. E justamente para facilitar, para permitir que essas pessoas possam, de uma maneira mais digna, buscar um tratamento, buscar alternativas para que tenham uma vida. Então, essa isenção visa justamente isso aí, vai ao encontro da expectativa dessas pessoas, dessas famílias que têm que passar por esse tipo de situação. A segunda situação, que é muito comum aqui dentro do perímetro urbano de Iporã do Oeste, é essa questão da isenção dos lotes, né? De até 8.000 metros quadrados. Então, tem muitas chácaras urbanas aqui, que são com áreas consideráveis, e em razão disso, muitos dos proprietários ainda preservam uma espécie de atividade agrícola e, por vezes, acabam pagando o próprio ITR, possuem bloco. Então, nada mais justo do que complementar essa alteração e regulamentar isso para que não tenha nenhuma insegurança jurídica. E todas as pessoas também saibam bem certinho quando se encaixa, quando não se encaixa. Porque a gente, sempre no início do ano, nos prazos para requerimento de isenção, isso é muito comum acontecer lá na prefeitura, desses proprietários virem até lá e argumentarem conosco, e num primeiro momento a gente verifica que está dentro da área urbana, seria IPTU, por outro lado eles apresentam a justificativa, e isso acaba sempre onerando o setor de fiscalização, acaba vindo lá para o jurídico também para aparecer. Então, o objetivo justamente é dinamizar e dar segurança jurídica nessa situação em específico. A outra possibilidade de isenção também que a gente visa acrescer, que é uma situação também que já é consolidada aqui no âmbito municipal, que são os terrenos particulares que são cedidos ao município para serem utilizados como estacionamentos públicos, né? Temos alguns imóveis já particulares que estão devidamente identificados com placas de que se tratam de estacionamento público, né? E essa previsão, embora isso já venha acontecendo há muitos anos aqui em Porã, não existia essa previsão específica na lei. Então, analisando, verificando que essa situação era precária, embora não ilegal, decidimos também consolidar isso e justamente contemplar nesse projeto a inclusão dessa alteração também. Então, esses são os incisos que serão acrescidos, né? No artigo 141 que já existe, então vai ser acrescido o inciso 6º, que trata das isenções para os imóveis até 8.000 metros quadrados, o inciso 7º, que trata da isenção para os portadores de doença, essa é a redação proposta, né? E o inciso 8º, que trata justamente dessa última situação que eu estava relatando, das isenções para os terrenos particulares que venham a ser utilizados como estacionamento público. Então, em todas as situações, a gente já preveu as hipóteses, né, para evitar que o município fique, digamos assim, lotado de estacionamento público, não tenha, né, carros suficientes para estacionar. A gente, já prevendo isso, elencamos, então, alguns critérios, né, para que esses terrenos particulares possam efetivamente serem utilizados. Então, primeiro, a situação é ser localizado dentro do perímetro urbano, é uma solicitação formal do proprietário. Essa análise muito importante pelo Conselho de Desenvolvimento, né, o CDI, o DEL aqui de Iporã do Oeste, que vai avaliar a conveniência, a oportunidade e opinar sobre a necessidade de naquele local ser implementado um estacionamento, verificar se há um grande fluxo de veículos no local, etc., e dar um parecer, né, opinativo. Não, entendemos que seria importante, entendemos que não seria, e vai caber sempre ao chefe do Poder Executivo, então, autorizar ou não. Então, a palavra final sempre vai ser do chefe do Poder Executivo, que de posse dessa documentação e principalmente dessa análise do DEL, que é feita por inúmeras pessoas, vai poder ter mais segurança na hora de deferir ou indeferir esses pedidos de isenção do IPTU com base nessa linha que pretende ser instituída.
Eu agora, nesse momento, vou passar a palavra para o meu colega Leandro, que tem mais algumas explicações, alguns números que são também muito importantes, que dizem respeito a esse mesmo projeto. Sim, os questionamentos, ficaremos, tanto eu e o Leandro aqui, para eventuais questionamentos que se fizerem necessários. Boa noite, senhores. Boa noite, Fernando, presidente da casa. Em nome dele, os demais vereadores presentes. Cumprimentar também o vice-prefeito Alexandre. Em nome do Alexandre, os demais colegas servidores aqui do município presentes e os demais presentes aqui na casa. Bom, eu quero fazer um relato breve sobre as questões técnicas que envolvem essa alteração do Código Tributário. Sob o ponto de vista técnico do município, tá? A primeira proposta de alteração está travado na página. Seria necessário fazer uma atualização, porque o artigo 1º proposto é o artigo 21. Travou. Bom, a primeira proposta que se trata é o artigo 21, que ele trata em específico da alteração das fases de fiscalização do município. Se tratando em específico da atual redação hoje prevista no artigo 21, ele prevê a forma de fiscalização de uma forma muito ostensiva, onde que a fiscalização ela não teria pormenores de chegar em uma empresa e fazer uma fiscalização preventiva. Ela seria uma forma de fiscalização punitiva. Então, a proposta nossa, com base já também previsto em legislações superiores, que seriam a Lei 145/2014 e a Lei 157/2015, que elas regulamentam a Lei 123 de 2006, a Lei da Microempresa, ela prevê uma fiscalização orientadora, em primeiro momento. Ela não é específica para microempresa, para o MEI, desculpa, e sim para micro, pequena, média e MEI também, que é a microempresa individual. Ela prevê que o fisco, dentro do seu poder de fiscalização, possa atuar tanto na questão fiscal quanto na questão de posturas e normas urbanísticas nas empresas de forma orientadora na sua primeira atuação. E a partir de então, das constatações feitas, o fisco atua num segundo momento como forma punitiva se é necessário. Hoje o nosso Código Tributário não prevê isso. O nosso Código Tributário prevê a forma punitiva. Então, a partir dessa redação já baseada em duas regulamentações superiores que existem e também se baseando em outros municípios que já também buscaram regulamentar os seus códigos tributários, a gente buscou inserir essa redação para que a fiscalização tenha mais flexibilidade na hora de atuar dentro das empresas do município, tá? O artigo 30, que trata da questão da forma de atuação quanto à notificação, é uma outra forma que a gente encontrou para se buscar na regulamentação até de uma regulamentação superior do CNM quanto à notificação das empresas, mas isso ela pode ser hoje enquadrada como um avanço, uma melhoria dentro do Código Tributário. Por quê? A gente sabe que as redes sociais, a tecnologia baseada na era da internet, ela avançou bastante. O nosso código ele é bastante restritivo também, quanto à questão da forma de notificar. Ele prevê lá a notificação de forma presencial pelo fisco ou no mais tardar por aéreo.
A Receita Federal já adota desde 2011 a notificação por domicílio tributário eletrônico, ou seja, ela notifica por e-mail para todos os contribuintes. É uma notificação que foi julgada pelo Supremo como válida. Hoje, o município apenas está buscando, de certa forma, se adequar e também buscar se atualizar com a realidade virtual que existe no nosso meio hoje. Então, baseando-se nessa proposta, o município pode também, com base numa regulamentação específica, conforme previsto, buscar uma forma de notificar o contribuinte, que muitas vezes nem sequer reside aqui no município, muitas vezes a gente tem contribuintes, principalmente na questão do IPTU, que residem em outros municípios, por forma eletrônica. Uma forma seria o meio, hoje, por e-mail, ou até por uma rede social, dependendo da regulamentação prevista, ou o SMS. Então, esse dispositivo ele prevê uma melhoria no sistema de aviso para o contribuinte, que é passível já e a Receita Federal adota desde 2011. A questão do artigo 141, que ele prevê das isenções, se tratando do inciso 6º, em específico, quanto à isenção das chácaras, ele já é previsto no Código Tributário atual. A gente só está melhorando a forma também que prevê lá os mecanismos para que a gente possa conceder a determinada isenção. A gente tem, conforme o colega Douglas tem comentado há pouco, muitos contribuintes que têm enormes áreas dentro do município, com características rurais, e que elas estão cadastradas no sistema ITR, do INCRA. Porém, conforme a lei do município, todas as áreas abrangentes dentro do perímetro urbano elas são passíveis de tributação de IPTU. Também é ciente que a bitributação de impostos ela não é passível, prevalecendo nesse caso o ITR. Contudo, o contribuinte tem que provar para o fisco e para o município que ele reza e goza desse direito. Então, a gente buscou inserir mecanismos que dê segurança jurídica para que o município, de fato, possa conceder essa isenção. No artigo, no inciso 6º. Outros incisos específicos a gente buscou melhorar também, que é a questão de concessão de isenção de impostos para portadores de necessidades ou até por questões de doenças. Esse é um dispositivo que muitos municípios também buscaram melhorar e o município também está buscando esse avanço importante dentro da legislação. O artigo 149, que trata da questão do imposto sobre transações imobiliárias e propriamente o ITBI, buscamos melhorar no seguinte quesito. A nossa legislação atual, ela prevê que todos os imóveis dentro das transações imobiliárias que eles forem adquiridos por um sistema financeiro da habitação, por um programa habitacional tanto em âmbito federal, estadual, municipal, ele é isento 100% do imposto. Isso, de certa forma, configuraria uma renúncia de receita, porque a gente estaria concedendo um certo benefício para grupos específicos. Porém, isso é plausível, tá? Mas por orientação, e até a grande maioria dos municípios já promoveram essas alterações em anos anteriores, a gente buscou fazer uma alteração com escala gradativa de aplicação de alíquotas de impostos, onde que não penalizasse os que realmente gozem de benefícios, mas também que não penalizasse o contribuinte que arrecada na sua totalidade. O artigo 149 ele previa a isenção total para todos os programas habitacionais, a exemplo Minha Casa Minha Vida. Ou outros dispositivos prevê a tributação de 2% sobre qualquer transação imobiliária fora esses tipos de programa. Nós criamos uma tabela onde que haveria uma tributação progressiva dentro do artigo 149. Não renunciando à receita, uma caracterização de renúncia de receita, talvez podendo ser questionada, mas também não penalizando de certa forma quem realmente está sendo beneficiado.
Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento genérico de 2014 a 2019, que foi quando a gente implantou o sistema de arrecadação eletrônico de ITBI. A gente teve 90 processos totalmente isentos, 100% isentos. Esses 90 processos, calculando uma média de R$40 mil por imóvel, a gente teve uma renúncia de R$72 mil de arrecadação dentro desse período. O período de maior arrecadação, não arrecadação de receita nesses processos se deu no auge dos programas financeiros do governo federal, que foi entre 2011 e 2013. Como o sistema não era eletrônico, eu fiz o levantamento genérico. A gente teve mais de 500 processos que foram isentos, totalmente isentos de impostos. Isso considerando que na época os imóveis não tinham 40 mil de valor, um pouco menos, é um somatório bem grande de imposto que a gente deixou de arrecadar. Então a gente também está buscando se atualizar nessa questão para não sofrer penalização no futuro. O artigo 241, ele já é previsto a questão da cobrança das taxas de alvará de licença e localização das empresas. A gente só está fazendo um ajuste na forma de fazer o lançamento da taxa. Hoje ele é muito supérfluo, ele não determina qual é o critério correto ou qual o critério a ser seguido para fazer o lançamento da cobrança da taxa. Então a gente está determinando um ponto, hoje em específico, a partir do que se faz o lançamento da taxa do alvará de licença e localização das empresas. Antes a gente tinha lá um conceito genérico e hoje a gente determina que é conforme o item, um determinado item de serviço, de registro de CNAE lá, como atividade principal da empresa, vai ser tributado. O anexo da tabela 14ª foi acrescido um item, que seria o 11º, análise de projetos, porque hoje a gente tem previsto na lei no Código de Edificações, que você tem análise de pré-projeto das edificações, feito pelo setor de engenharia. Isso é um serviço prestado pelo município, que não tinha, de certa forma, uma regulamentação de como fazer o processo. Então a gente fez um ajuste dentro da própria tabela. A gente reduziu o valor da licença para construção, do valor da taxa da análise da licença, e incluiu em compensação a análise prévia do projeto, para fazer um equilíbrio em si de toda a tabela. Pessoal, da minha parte seria isso. Se vocês tiverem questionamentos, então eu estarei à disposição. Neste momento, então, vou abrir a palavra para os vereadores. O tempo máximo para manifestação de 3 minutos. Os vereadores que tiverem interesse em usar a palavra podem estar sinalizando. Vamos respeitar uma ordem. Então, quem se habilita já pode estar, então, fazendo o uso. Gostaria de fazer a pergunta para o Douglas, referente à isenção das pessoas que são diagnosticadas com essas doenças graves. Nós temos várias situações, né? Isso me surgiu essa dúvida já antes, quando novamente lendo aqui os pareceres. Por exemplo, isso aqui tange mais ao pessoal que mora no perímetro urbano. Por exemplo, nós temos eu já acompanhei casos assim, onde um casal mora na cidade, tem um terreno na cidade, quando às vezes sofre uma doença grave, volta a morar com os filhos no interior e tem esse lote no perímetro urbano, a casa, o terreno. Ele pode usufruir desses direitos, da isenção, mesmo morando lá no interior? O próprio artigo de lei, vereador, ele já determina quais os requisitos que a pessoa, que é o interessado, no caso o proprietário do imóvel, tem que cumprir para poder ter direito a esse benefício. Então, da mesma forma que nós regulamentamos a questão do estacionamento, que a pessoa tem que fazer o requerimento, tem que ir para o DEL tem que aprovar, depois o prefeito tem que dar essa palavra. Nesse inciso em específico da questão da isenção para portadores de doenças graves, há também uma regulamentação. Tem que ser dado por médico, né? Tem que ter um laudo dizendo que a pessoa porta aquela doença e um comprovante de residência, então que ela estaria residindo. Então, a princípio, o pressuposto para que ela tivesse esse benefício seria estar residindo no imóvel, né? Então, se essas situações eventuais desse exemplo que tu citaste,
acredito que não teria direito porque aquela pessoa não cumpriria esse requisito de estar residindo no imóvel. Embora fosse proprietária, estaria residindo com os filhos, né? De qualquer maneira, isso sempre vai ser analisado, essas pessoas farão esses requerimentos, isso inevitavelmente acaba vindo até o setor de fiscalização, eventualmente vem ao jurídico, porque a gente conjuntamente, por vezes, acaba tomando a decisão que seja correta do ponto de vista da lei, né? A gente não pode prever todos esses detalhes, a gente tenta contemplar o maior número de pessoas possível, né? A palavra continua livre. As perguntas para mais algum vereador? Outra pergunta, exatamente como tu explicou aqui, dos terrenos. A gente sabe que foi aprovado aqui o IPTU progressivo, então com certeza a procura vai ser grande de pessoal que vai querer fazer estacionamento público. Sim. Então eu acredito assim que nós tivemos 128, se não me engano, lotes que são atingidos hoje, que não tem construção na nossa avenida ou até a primeira quadra. Então acredito assim que vai haver até concorrência de pessoal que vai procurar. Então acredito assim que tem que estar bem preparada essa comissão para não ter problemas, porque vai ter muita procura para colocar o terreno à disposição. A gente já prevê essas situações e já justamente por estar preocupado com essas possibilidades é que a gente já justamente colocamos esses requisitos ali, essa discussão com o DEL, né, que é um conselho multissetorial com várias pessoas, e a gente acredita que essas pessoas terão plenas condições de avaliar justamente onde que realmente vai ser necessário esses estacionamentos, para que isso não fique banalizado, né, para que não fique cheio de estacionamento público com isenção e que estejam vazios, né. A gente sabe que é um problema que é de estacionamento hoje no perímetro urbano, que acaba refletindo no comércio. Então a ideia é justamente propiciar que as pessoas tenham um local para estacionar, mas também que isso não fique uma coisa banalizada, né? Que não fique todo mundo perguntando e todo mundo tenha acabando sendo acatado esse pedido de isenção. Continua livre para mais um vereador? Vereador Noiri, com a palavra. Douglas, é o seguinte. Douglas, é o seguinte. Tem uma questão aí do Lorenzetti. Ele me falou que ele passou um terreno, ele pediu, entrou, não sei se já passou pelo dela ou não, do ladinho ali em cima do Biner ali, né, que tem a mecânica lá de cá. Certo. E, então eu não sei o critério que está sendo usado para fazer esse estacionamento público. Se é na avenida, ou é fora, ou... Então, mais ou menos a pergunta é parecida com a do Laírton, né? Então eu até respondi, eu respondi para ele que nós tínhamos justamente hoje à noite sobre isso, que eu ia dar resposta para ele hoje à noite. Agora não sei se consigo dar resposta ainda hoje. Não consegue dar, vai depender de vocês mais do que de nós, né, vereador? A questão da aprovação pelo projeto. Sendo aprovado, tu tem toda a tranquilidade para falar para ele que isso se dará das maneiras que estão justamente agora previstas em lei, que vai caber a ele, enquanto proprietário, fazer um requerimento na prefeitura. Esse requerimento vai ser recebido, esse requerimento vai ser remetido para o DEL ter essas reuniões periódicas, então o DEL vai ter que incluir na pauta a discussão de que há o interesse do proprietário em disponibilizar aquele terreno, o DEL vai dar uma opinião, mas realmente lá tem um fluxo grande, eventualmente lá tem uma festa, perto da igreja, é perto do salão, é perto do colégio, e aí vai eventualmente opinar no sentido de que seja interessante ter um estacionamento público no local, né? E aí isso depois retorna para a prefeitura para sanção ou não do prefeito. Mas hoje a prefeitura não está mais... nós, justamente por estar discutindo isso, a gente interrompeu toda a tramitação desses pedidos até que a gente tivesse regulamentação. Então a gente tão somente permaneceu com os terrenos que já existiam e que já vinham sendo utilizados com essa finalidade. Não foi autorizado para nenhum outro, nem para ele em específico, nem para outros que também os vieram requisitar. Só para complementar, a respeito do Lorenzetti, eu sei até do que se refere, a gente procurou ele agora para a feira, para que ele cedesse aquele espaço lá para a gente fazer estacionamento para a feira. Mas daí ele quer a isenção, quer limpeza, cascalhamento e limpeza por 1 ano. Então, e mais uma massagem nas costas. Então, a gente não pode agora fazer tudo isso sem essa lei. Então, nós não podemos conceder esse incentivo sem a aprovação dessa lei. Então, foi isso que aconteceu, teve esse contato verbal aí, mas nós não temos a competência para estar fazendo isso aí sem a lei. Passamos agora para o vereador Emi também, fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o presidente e demais colegas vereadores.
funcionários da casa e pessoal que se encontra aqui, também o vice-prefeito. A minha pergunta é: quantos estacionamentos públicos isentos nós temos hoje no município? Talvez o Leandro saiba me responder. E tem projeção já para... Tem necessidade hoje, o DEL já fez esse levantamento, já temos mais necessidade de mais estacionamentos? Olha, eu vou passar para o Leandro. Realmente eu não sei exatamente quantos são os terrenos. Agora, essas avaliações sempre vão ser verificadas ponto a ponto, né? Fique à vontade, Leandro. Bom, eu não sei precisar exatamente porque esse ano não acompanhei todos os processos de isenção, como isso foi separado um pouco os setores, ficou a cargo do meu colega fazer isso, mas creio eu que, acompanhando os processos de forma genérica, são 4 que são isentos até o momento, para estacionamento. E assim, vereadora, se eventualmente não for mais necessário, o DEL vai acabar dando essa opinião, né? Então, eu acredito que vocês, como vereadores, também podem se fazer presentes nessas reuniões do DEL e como vereadores, também se opinar, né, sobre a necessidade ou não de que naquele local eventualmente seja necessário, inclusive indicando, por vezes, quais os terrenos que poderiam ser contemplados com essa possibilidade, né? Até para complementar, eu acho que não foi feita autorização para nenhum novo agora, até porque não tem essa lei que dá vigor. Foi feito um acordo pedido verbal para que as pessoas deixem estacionar, que é aquele caso do Banco do Brasil ali, que me foge o nome agora, do Brunheroto lá, o proprietário lá, ele deixa, o Altair, ele deixa explorar o estacionamento lá para que fique limpo, mas não foi concedido subsídio para ele, tanto que ele até explora a questão do aluguel lá dos outdoors. E que vai ser estudado a questão de viabilizar um estacionamento, que o pessoal está aguardando aqui, é aquele lá na esquina da padaria Schneiders lá, que ali também tem um grande fluxo de veículos. Ali é um terreno que a gente vai buscar enquadrar nessa lei, que ali é muito necessário, ali aquela rua é muito estreita, tem muito acúmulo de veículos e é um dos terrenos que a gente tem mapeado para conceder esse benefício, mas fora isso a gente vai aguardar as outras pessoas se manifestarem para isso. E complementando o vice-prefeito, vereadora, os requisitos são bem rígidos, né? Justamente para evitar que seja banalizada essa isenção. Tem toda uma formalidade que tem que ser preenchida e de qualquer maneira, a última palavra sempre é do chefe do Poder Executivo. Então, ele entendendo que já está demais, que não é necessário, mesmo o DEL eventualmente opinando que sim, o prefeito não é obrigado a acatar. Então, o prefeito tem essa autoridade justamente de definir e dar a palavra final, não concedo ou não concedo, né? Então, é óbvio que ele vai procurar se cercar dessas informações para tomar a melhor decisão, mas ele não é obrigado, não está vinculado a esses pareceres opinativos. Só mais uma dúvida. A pessoa que tem a isenção do IPTU do seu terreno, ela é só estacionamento ou ela pode ainda estar explorando a questão dos outdoor? Não pode. A própria lei já prevê que não pode. Nessa redação que nós fizemos e que está aqui para ser votada, justamente ela deixa bem claro que não pode ter nenhum tipo de exploração comercial no terreno. É único e exclusivamente para estacionamento. Ou seja, esses terrenos que eventualmente têm e hoje estão sendo utilizados como estacionamento público, a gente sabe que o Alexandre acabou de citar que tem alguns que têm outdoor. Se esses proprietários optarem por continuarem com a isenção, eles vão ter que ver o que para eles é mais vantajoso. Ou explorar a atividade comercial com outdoor ou buscar a isenção. Continua livre para mais algum vereador? Não tendo vereador, então, passamos para os demais presentes. Se alguém quiser fazer uso da palavra, também. Também saudar a todos. Acho que antes uma pequena sobre a pergunta do paraguaio. Era aquela questão que o Rato está oferecendo ou é do outro? Não, mas é duas questões. Tu respondeu uma e ele fez uma sobre outra questão. É Lorenzetti também, assim. Mas esse outro é no lado da Luc, ali embaixo da esquina. Ele veio pedir também, e nós orientamos que tinha a lei para fazer, então não estava ainda. Aquela outra é outro Lorenzetti. Então, para não ficar dúvida depois, a gente deixar bem claro, tá? Mais alguma pessoa que teria interesse em tirar alguma dúvida?
Este é o momento. Não tendo mais perguntas, eu agradeço pelo espaço, né? Qualquer coisa, estamos à disposição lá na Prefeitura para qualquer esclarecimento ainda que eventualmente seja necessário. Agradeço então a explanação, Douglas, do Leandro. E estas propostas então que foram apresentadas serão acolhidas e passarão por avaliação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Todas elas estão sendo computadas e registradas em ata. Após a conclusão dos encaminhamentos, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final irá, com base nas discussões apontadas nesta audiência pública, emitirá o seu parecer final referente ao projeto de lei complementar número 004/2019. E caso considerar necessário propor emenda ou outras decisões que são de sua competência, ainda poderão ser feitas. Então, quero agradecer a disponibilidade dos servidores municipais, do Douglas, do Leandro, Nereu, secretário também que se faz presente, o vice-prefeito Alexandre, por estar participando desta audiência, e então dou por encerrada esta audiência pública. Uma boa noite a todos.